Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Notícias de Fortaleza. A Prefeitura de Fortaleza iniciou a campanha do Maio Amarelo e inaugura painel de contagem de vidas perdidas no trânsito. A intenção é promover ações para conscientizar motoristas e pedestres. Na Praça da Imprensa, na Avenida Antônio Salles, um painel amarelo chama a atenção, não só pelo tamanho, mas pelo conteúdo, o número de vidas perdidas no trânsito. O medidor de acidentes faz parte das ações voltadas para o movimento Maio Amarelo. Esse painel ele fica aqui implantado e ele vai contar a cada morte, ele vai chamar a atenção da população para esse acidente, fato triste. Hoje nós já temos 61 pessoas que perderam a vida no trânsito na nossa cidade. E principalmente por ser um período de pandemia, essas 61 mortes elas são mais sérias ainda. O Maio Amarelo é um movimento internacional que nasceu em 2014 e é uma ação coordenada entre o poder público, iniciativa privada e sociedade civil para discutir o tema segurança viária com o objetivo de reduzir os acidentes e mortes no trânsito. Apesar da redução do número de mortes nos últimos anos, o trânsito brasileiro ainda mata milhares de pessoas. Esse mês de maio ele é todo focado para a discussão sobre esse assunto, né? Tanto o poder público quanto a sociedade civil, a gente chama todos para fazerem parte desse movimento, que é um movimento internacional, né? E a gente passa durante todo esse mês fazendo várias ações de educação para trazer a sociedade, envolvê-la também nesse tema. E durante todo esse mês nós vamos ter algumas ações de engenharia e de fiscalização também para aumentar o enfoque a esse tema tão importante. Essas ações visam promover a segurança viária e visam também mostrar que esses acidentes de trânsito podem sim ser evitados. E quando evitados, evita-se também a sobrecarga do sistema de saúde neste momento tão complicado. Todos os acidentes, eles são evitáveis a partir de adoção de comportamentos seguros da população, seja o pedestre atravessando corretamente na faixa, seja o ciclista andando naquele local onde exista a ciclofaixa, não avançando o sinal vermelho, não excedendo o limite de velocidade. É a partir da adoção desses comportamentos que a gente pode se prevenir, né, ou deixar de se envolver em um acidente e assim também ter a possibilidade de salvar uma vida. Os pontos mais críticos com maior volume de acidentes de trânsito em Fortaleza são a Avenida C e a Avenida G, Avenida L e a Avenida F do Conjunto José Walter, Rua Romeu Martins e Rua João Firmino, Rua Senador Alencar e Rua Barão do Rio Branco, Rua Governador João Carlos e Rua Cônego Lima Sucupira. Todas essas vias já estão sendo modificadas com instalação de semáforos, manutenção das sinalizações e readequação de velocidade. Já os pontos mais críticos que já são sinalizados são Avenida José Jataí e Avenida Francisco Sá, Avenida Duque de Caxias e Rua General Sampaio, Rua Professor Otávio Lobo e Bento Albuquerque, Avenida Tristão Gonçalves e Avenida Duque de Caxias, Avenida Imperador e General Clarindo de Queiroz. Todas essas vias também estão sofrendo intervenções, como a readequação da velocidade e implantação de infraestrutura cicloviária. O Maio Amarelo é uma forma de conscientizar a população e, claro, adotar um conjunto de medidas para melhorar o fluxo do trânsito na cidade, trazendo mais segurança viária. Nenhuma morte ela pode ser tolerada. Nós temos que ter a responsabilidade é coletiva, mas ela também de cada um, para que possa cumprir as normas de trânsito e a gente evitar que aconteçam esses sinistros. Nesta segunda-feira, o viaduto da Avenida Mister Hall, no bairro Antônio Bezerra, teve o trânsito liberado nos dois sentidos da via. Confira. O equipamento passou por obras de reparação estrutural com toda a recuperação do concreto, substituição das juntas de dilatação, nova pintura no guarda-corpo e pintura anti-pichação nos pilares. Com a conclusão da obra estrutural do viaduto, foi restabelecida a configuração original do tráfego, permitindo maior fluidez. Após o período de chuva na capital, o viaduto receberá nova pavimentação e sinalização. Os serviços têm previsão para iniciarem ainda neste mês de maio. O viaduto do Antônio Bezerra, que fica ali na Mister Hall, ele liga os dois pontos da perimetral que passa ali naquela região. É um viaduto muito importante para a cidade. Ele concentra uma grande parte do trânsito
na nossa cidade, principalmente ali na saída do terminal do Antônio Bezerra. Esse viaduto passou por um processo de manutenção, né? São manutenções, não manutenções corretivas, mas manutenção para a gente garantir a vida útil e o funcionamento adequado do viaduto. A Prefeitura de Fortaleza segue com as ações de transferência da rede aérea para a rede subterrânea em várias vias da cidade. Além de trazer uma melhoria no visual, a substituição permite a diminuição da manutenção, proporcionando economia. Mas quem explica melhor é a repórter Lívia Marques. A fiação aérea de algumas vias aqui de Fortaleza está sendo substituída pela fiação subterrânea. Aqui no Polo Regional da Varjota foi o primeiro lugar da cidade a ter essa fiação totalmente substituída. Essa substituição também está acontecendo em outras vias aqui da cidade. Um exemplo delas é a Avenida Beira-Mar, a Avenida Aguanambi e também a Avenida Desembargador Moreira. Segundo a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza, substituição dessa fiação aérea pela fiação subterrânea vai diminuir a necessidade de manutenção e também vai trazer economia para a cidade. A gente conversou com a secretária de Urbanismo e Meio Ambiente, Luciana Lobo, para falar sobre o assunto. A SEUMA, Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza, vem desenvolvendo um projeto interessantíssimo em parceria com outros órgãos da Prefeitura. Esse projeto consiste na migração da fiação elétrica e de dados, essa fiação toda que a gente vê nos postes de Fortaleza, para a rede subterrânea. Então, o que é que isso vai acontecer? Quando a gente estiver passando pelas ruas, pelas avenidas de Fortaleza, ao invés da gente ver todo aquele visual poluído, com fios, aquela fiação preta passando de um poste para outro, essa rede vai estar toda subterrânea. Então, no piloto desse projeto, algumas áreas da cidade foram eleitas, né? Então, a gente tem nesse rol aí do início, Liberato Barroso, Aguanambi, Beira-Mar, Desembargador Moreira, Dom Luiz e também o Polo Gastronômico da Varjota, que inclusive já foi uma área em que essa internalização foi completa. Então, essa é uma iniciativa muito bacana, que vem aí obedecer ao disposto no Código da Cidade, que colocava que no prazo de 15 anos essa fiação deveria estar toda subterrânea, que traz um ganho substancial para a vida na cidade. Pelas redes sociais, a secretária de Saúde de Fortaleza, doutora Ana Estela, falou sobre a aplicação da segunda dose da Coronavac. Veja. É importante que fique claro, para que sejamos bem transparentes, quais os critérios que nós estamos utilizando. Então, o primeiro critério é exatamente aquele idoso que tem o maior prazo, o maior intervalo a contar da primeira dose da aplicação da vacina. E quando você tem vários idosos nessa mesma situação, dentro desse mesmo prazo, né, e você não tem a vacina para todos, então a segunda seleção ela se dá pelo de maior idade. Então, o primeiro critério é o intervalo de aprazamento e o segundo é a idade, aquele de maior idade, né? Esperamos que ao longo das próximas 2 semanas a gente possa estar recebendo mais doses e o compromisso do município de Fortaleza é tão logo a gente recebe essas doses, no dia seguinte estamos disponibilizando para a nossa população. Atenção, você que é estudante. O prazo de validade da carteirinha foi estendido até o dia 30 de junho. A Evanderly Carvalho, coordenadora do atendimento ao estudante, traz mais informações. A Ecofol vai prorrogar a validade das carteiras de estudantes de 2020 até o dia 30 de junho. Se você é estudante e ainda não solicitou o seu documento, acesse a plataforma idestudantil.fortaleza.cr.gov.br e faça a sua solicitação, evitando o seu deslocamento. Agora, se você quer ser atendido presencialmente, faça o seu agendamento na etofolweb.fortaleza.cr.gov.br e agende para as lojas do Shopping Aldeota ou Rio Mar Kennedy, de 12 às 17 horas. Não esqueça também de, após a solicitação da sua carteira, solicitar a sua instituição de ensino, sua escola ou sua faculdade, que confirme a sua matrícula no site da Prefeitura, para que a sua carteira de estudante seja desbloqueada e entregue à entidade estudantil, para que a entidade faça a entrega do seu documento na própria escola ou na própria faculdade. A licença publicidade é o documento que autoriza a instalação de anúncios em imóveis edificados ou não.
Antes aconteceu apenas através de um processo físico. Agora, a população pode solicitar o documento de forma prática, sem sair de casa, através do Fortaleza Online. Um dos serviços disponíveis no programa Fortaleza Online é a licença de publicidade. A população pode solicitar o documento de forma prática, sem sair de casa. A licença autoriza a instalação de anúncios comerciais em imóveis ou terrenos na cidade. O documento é utilizado para organizar a paisagem urbana da capital. A licença de publicidade é um instrumento de controle da poluição visual da cidade. Então, através dela, a prefeitura consegue, minimamente controlar a questão da paisagem urbana. Mas uma das coisas mais importantes que a gente precisa enfatizar é a questão da segurança dos pedestres, porque a grande maioria dessas publicidades, desses anúncios, eles estão voltados para as ruas. Na verdade, a obrigatoriedade dessa licença só é para aqueles que estão voltados para as ruas e também para a questão do responsável técnico, e aí a gente garante essa segurança dos pedestres e das próprias edificações. Nas ruas da cidade é fácil notar as diversas placas e anúncios que saltam aos olhos, mas nem todos são iguais. Existem 3 tipos de anúncios: os indicativos, publicitários e provisórios. A validade das autorizações variam até 5 anos, dependendo do modelo. A gente tem hoje esse serviço de licença de publicidade totalmente disponível na nossa plataforma Fortaleza Online. Então, você precisa ter a sua consulta de adequabilidade, o seu alvará de funcionamento, o responsável técnico e o representante legal da empresa, os dados desses responsáveis técnicos, o croquis da sua publicidade, um desenho, e aí muito importante a presença aí de arquitetos, de pessoas especializadas nisso, e também a parte da responsabilidade técnica desse arquiteto ou do profissional que também se responsabilize por isso. Até este mês de abril, a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente já contabilizou cerca de 1.500 licenças em Fortaleza, um aumento de 50% comparado ao número de emissões ao longo do ano passado. O sistema aí do Fortaleza Online, isso se tornou muito acessível a qualquer cidadão, inclusive de qualquer parte do mundo, Tendo em vista que hoje o processo de licenciamento é todo via internet. Então, a gente produz esses documentos, anexa no site do Fortaleza Online, e a partir daí é emitido as taxas de licenciamento e, na sequência, a licença que tem uma validade por um prazo específico. A atuação do profissional responsável pelo projeto é fundamental para o equilíbrio da paisagem urbana da cidade. O arquiteto Gustavo fala da atuação desse profissional. As empresas, elas devem buscar os profissionais que atendem a ela, na parte de projeto, para que, primeiro, eles sigam a orientação que está prevista no Código de Obras e também na lei específica de publicidade, no que diz respeito às áreas máximas permitidas de publicidade. E isso tem a ver com a questão da paisagem, da não agressão ao meio ambiente do que tange aos aspectos visuais. A Prefeitura de Fortaleza prorrogou os prazos de execução, vigência e prestação de contas do projeto contemplados na Lei Aldir Blanc. Quem tem mais detalhes é o secretário de Cultura do município. Todos os prazos da Lei Aldir Blanc de execução dos projetos que foram aprovados, cerca de 1.074 projetos, estão prorrogados até o dia 30 de novembro. E a prestação de conta de 1º até o final de dezembro, para você prestar contas. Para quem não sabe o que é a Lei Aldir Blanc, é uma lei que contempla cursos, oficina, workshops, produções de audiovisuais, livros, exposições, etc. A cultura de um modo geral. E nessa primeira fase, o ano passado, nós recebemos aqui cerca de 18 milhões de reais. E a Secretaria de Cultura executou 74% desse recurso. Falta, portanto, 26% que nós iremos executar agora, esperando somente a sanção, que deverá ser até o dia 12 de maio agora, na Presidência da República. Aí nós iremos fazer novos editais, fazer novas ações culturais aqui na cidade de Fortaleza, com a Aldir Blanc, que vai até 31 de dezembro. A TV Terra do Sol começa nesta semana uma série de entrevistas sobre empregabilidade e mercado de trabalho.
Hoje nós vamos falar como funciona esta sessão e processo seletivo. Confira. O mercado de trabalho está cada vez mais exigente e competitivo. A busca por profissionais qualificados é constante. Em um cenário repleto de adversidades na economia, para conquistar uma vaga, é preciso estar atento às oportunidades. Toda semana, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Fortaleza divulga as vagas abertas na cidade. Manter o currículo atualizado, ser sincero nas informações, ter cuidado com a aparência e a forma de se expressar em entrevistas são essenciais. Acompanhe agora mais dicas para conquistar uma vaga. Notícias de Fortaleza fica por aqui. Uma boa semana e até amanhã.